vida com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Saul. Saul, manobras erradas na estrada da vida. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto a um sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Amém? Meus queridos irmãos, manobras erradas na vida de Saul, na estrada, na caminhada da vida de Saul. Pastor, quem foi Saul? Quem foi esse homem para ser escolhido e ungido? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor falando sobre a pessoa de Saul, nós encontramos algo interessante. Saul foi um homem que tinha tudo para dar certo. Saul foi um homem de sucesso e foi um fracasso. Quando nós falamos de Saul, na pessoa de Saul, a Bíblia nos ensina muitas coisas, mas hoje eu quero falar sobre manobras erradas na estrada da vida, e usando o exemplo de Saul. Saul foi uma pessoa que começou bem e terminou mal. Saul, as suas decisões foram desastradas. Quando falamos de Saul, nós vamos ver que ele tropeçou nas suas próprias pernas. Pastor, quando falamos dessa pessoa chamada Saul, nós vemos que ele foi derrotado não pelos inimigos, nem pelas circunstâncias, mas ele foi derrotado por si mesmo. Quando falamos da pessoa de Saul, nós vemos que a vida de Saul é uma trombeta que alerta-nos para o perigo de começarmos bem a carreira e perder-se na caminhada. Quando falamos de Saul, nós vamos ver que o perigo de transgredir com os absolutos de Deus é praticar o que um dia se condenou. Pastor, na vida de Saul nós aprendemos muita coisa, coisas boas e coisas ruins. Porém, as coisas boas na vida de Saul duraram 3 anos apenas. A partir do 3º ano, nós vemos Deus rejeitando Saul. A vida de Saul nos ensina que podemos desperdiçar as oportunidades da vida. A vida de Saul nos ensina que não devemos fazer o que não devemos fazer. A vida de Saul nos ensina, ela nos aponta para o perigo de receber em si mesmo a merecida punição, a merecida consequência do seu erro. Pastor, Saul
primeiro rei ungido para Israel. Saul foi o homem escolhido. Agora, quando nós vemos a vida de Saul, eu chamo a atenção da igreja neste momento para esse estudo bíblico sobre as manobras de Saul, as manobras erradas na estrada da vida. Saul, ele foi um homem que tinha tudo para ser uma bênção. Saul, ele foi um homem que ele teve todas as oportunidades para ele ter sucesso na vida, para ele ser próspero na vida, para ele ter o seu nome exaltado. Porém, nós vemos aqui algumas verdades sobre Saul que quero destacar neste momento. Lá na sua Bíblia, no capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 12, ali nós vemos a primeira qualidade de Saul, quanto à sua apresentação pessoal. Quando falamos de Saul, ali a Bíblia diz que ele era moço, tinha saúde, vigor, força, disposição, era o mais belo de Israel, era como um astro, como se fosse um astro de Hollywood, era um jovem bem aceito, era um jovem cobiçado, era um jovem bom, de bom partido, que tinha excelentes predicados físicos e também fortes qualidades morais. Estamos falando de Saul. Pastor, quando falamos de Saul, também nós vemos em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, quanto à sua condição financeira. Saul foi um homem que o seu pai era um homem de bens. Saul tinha estabilidade financeira. Saul era um jovem com um futuro promissor, tinha tudo na sua mão. Ele era bonito, ele era rico, ele era inteligente e ele tinha os olhos do Senhor sobre a sua vida. Quando falamos de Saul, além da sua apresentação física, além da sua condição financeira, nós encontramos também a Bíblia dizendo, no capítulo 9, versículo 15 a 17, quanto ao seu privilégio. Pastor, Saul foi escolhido para ser rei em Israel, em resposta do clamor do povo. Um novo capítulo na história da sua nação estava sendo escrita, e quem estaria na ponta, quem estaria na liderança? Saul, pastor, ele era protagonista dessa nova fase. Antes de ser chamado pelo povo, Deus já tinha escolhido ele. Antes de ser escolhido pelo povo, Deus já tinha escolhido ele. Ele foi a resposta da oração do povo. Ele estava no coração de Deus antes de estar no coração do povo. Ele estava nos planos de Deus antes de estar nos planos do povo. Quando falamos de Saul, nós vemos que mais do que isso, Saul foi ungido por mandato de Deus como rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, nós vemos que ali a Bíblia diz: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Pastor, quando nós vemos Saul sendo ungido, Saul não seria ungido rei, mas seria ungido como capitão. Mas lá na frente Deus ia confirmar o reinado na vida dele. Lá na frente Deus ia confirmar o reinado na sua vida e na sua posteridade. Ele não ambiciou ser rei, pastor, mas Deus o escolheu. Ele não desejava ser rei, mas Deus o direcionou. Não foi eleito pela terra, mas pelo céu. Não foi eleito por homens, mas por Deus. Quando nós vemos a legitimidade do seu governo, ela foi dada pelo próprio Deus. Ele foi ungido como príncipe de Deus sobre o seu próprio povo. Pastor,
oportunidades, privilégios que Saul teve. Outra coisa que nós encontramos na vida de Saul foi quanto ao seu caráter. O caráter de Saul, pastor, ele era um homem, um jovem humilde. Capítulo 9, versículo 21 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul era um jovem humilde. Podemos identificar a humildade de Saul em 3 situações. Na primeira nós encontramos aqui, ele se sente indigno de ocupar a posição de rei. Ele se sente indigno de ocupar aquela posição que outrora aos olhos humanos era cobiçado por muitos, mas aos olhos de quem teme ao Senhor, aos olhos de quem deseja o episcopato e sabe que o ponta, a liderança está diante do povo, é algo sério, ainda mais quando esse povo é o povo de Deus. Ali Saul, ele se sentia indigno. 1 Samuel capítulo 9, 21, ali nós vemos, quando Samuel lhe revela o plano de Deus, longe de vangloriar-se, Saul se sente indigno da sublime honra. Saul, pastor, ele coloca-se no seu lugar. Olha, não sou capaz, olha, não tenho esse perfil, olha, não tenho essa capacidade, não tenho esse desejo, não tenho essa ambição, não tenho esse projeto, não tenho esse sonho. Porém, quem sabe Samuel falou: ei Saul, esse sonho não é teu, Saul, esse projeto não é teu, Saul, essa posição não é tua, mas é Deus quem te coloca lá, é Deus quem te levanta, é Deus quem te escolhe, é Deus quem te honra e está te escolhendo. Pastor, ele não buscava holofotes, reconhece a sua origem, humilha-se sob a poderosa mão de Deus. Ele diz: sou eu menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é a menor sobre toda Israel. Ele reconhece quem ele era, da onde ele vinha. Mas segundo ponto, nós vemos também que Saul, no dia da coroação, ele se esconde, pastor, ele se esconde na bagagem. Davi, olha só, Saul, pastor, no dia da coroação, o dia da festa, no dia onde ele seria apresentado, ali em 1 Samuel capítulo 10, versículo 22, 22, a Bíblia diz: fazendo pois chegar Samuel, todas as tribos tomou-os a tribo de Benjamim, e fez chegar a toda a tribo de Benjamim pelas suas famílias. Tornou-se a família de Matri, e dela tomou a Saul, filho de Quis, e buscaram, porém, e não acharam. Cadê Saul? Cadê Saul, que foi escolhido para ser apresentado como rei? Cadê Saul, pastor? Saul, ele não estava ali, Saul estava escondido. Quem sabe nos dias de hoje, cadê Saul? Saul já seria o primeiro a estar lá na frente. Tem muitas pessoas hoje que brigam por posição, tem muitas pessoas hoje que querem a linha da ponta, que querem ser o primeiro, que querem ser a liderança, que querem estar no comando. Eu quero dizer para você, Saul não desejava isso, pastor. Terceiro ponto, nós vemos que a festa ali, pastor, estava acontecendo, pronta para acontecer, pronta para a coroação. Era um dia de posse, a banda estava tocando, as bandeiras drapejavam, avassaladoras ao vento, e as tribos estavam reunidas para aclamar o rei, a Saul. Mas cadê Saul, pastor? O rei estava escondido, por não se achar digno. Mas Deus, ele dá dignidade para aqueles que não se acham digno. Deus exalta aquele que se humilha, Deus exalta aquele que não se acha. E agora cadê Saul? Não sabia onde é que estava Saul, porém foram consultar a Deus. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, ali a Bíblia diz: então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então
disseram: viva o rei. Mas no versículo 22 diz: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viria ali. Pastor, o Saul não aparecia. No dia da coroação, o Saul não apareceu. No dia ali da apresentação, o Saul não apareceu. Versículo 22, a Bíblia diz: e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Vai procurar, ele está no meio da bagagem, está escondido na bagagem. Bagagem significa o que, pastor? Bagagem significa viagem, bagagem significa saída, bagagem significa fuga. Porém, Deus denunciou Saul no meio da bagagem. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, querido irmão que está nos assistindo nesta live, nesta noite, você tem um chamado, você tem aí uma promessa. Não adianta você se esconder no meio da bagagem, não adianta você arrumar um monte de desculpa, não adianta você fugir, não adianta você dizer que não é capaz. Eu quero dizer para você, Deus vai denunciar você no meio da bagagem. Deus vai denunciar você no meio da bagagem. E se por algum acaso você já até saiu de viagem, Deus vai fazer que ele fez com o profeta Jonas. Vai haver tempestade, vai haver um monte de circunstância para que você volte ao lugar que Deus te colocou, ao lugar que Deus tem por promessa para você. Terceiro ponto, nós encontramos: ele enfrenta a primeira oposição dos filhos de Belial com a humilhação e mansidão. Meus amados irmãos, Saul foi ungido rei, e eu quero que os irmãos prestem atenção. 1 Samuel capítulo 10, versículo 26 e 27. Saul foi ungido rei diante de toda Israel. Agora nós vemos, pastor, que no capítulo 10, versículo 26 e 27, nós vemos aqui dois tipos de pessoa, duas classes de pessoa. Quando Saul foi ungido rei, não porque ele quis, mas porque Deus quis, não separado por homem, mas porque Deus o separou, nós vamos ver aqui que ele enfrentou a primeira oposição dos filhos de Belial com humildade e mansidão. Ele não esmagou usando a sua força, ele entregou sua causa a Deus com profundo senso de humildade. 1 Samuel capítulo 10, versículo 26 e 27. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. E foi também Saul para a sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas há um outro tipo de pessoa. No versículo 27 nós vemos: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez como surdo. Meus queridos irmãos, quando você tem um chamado, quando Deus te escolhe, quando Deus te separa, te direciona, te levanta, nem todos vão aceitar, nem todos vão concordar, nem todos vão gostar de você, nem todos vão lhe dar presentes e aplausos. Vai haver aqueles com o coração tocado por Deus, mas vai haver aqueles filhos de Belial. Os filhos de Belial são aqueles, pastor, que vão dizer: é este que vai ser nosso líder, é este que vai ser o que vai estar na frente, é este que nós vamos ter que obedecer. Pois é, quem questiona uma ordem de Deus é filho de Belial. Quem duvida, quem não acredita num chamado de Deus, é considerado filho de Belial. Aqui a Bíblia fala no versículo 27 que os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar.
Quem sabe olharam para Saul e viram da onde ele vinha. Ah, pastor, mas Saul, ele poderia vir de uma tribo bem mais de influência, mas veio da menor tribo. Saul poderia vir de uma família de políticos, de uma família de famosos, de uma família de nome e renome, mas veio da menor família da tribo de Benjamim. Será que Samuel não está errando na escolha, não? Será que Samuel não se equivocou, não? Será que Samuel não se confundiu, não? Eu quero dizer para você, Samuel seguiu a ordem de Deus. Deus não erra, Deus não falha. O que Deus faz é certo, o que Deus faz é perfeito. Agora, pastor, cabe a nós acreditar na escolha de Deus, cabe a nós acreditar no chamado de Deus. E aqui nós vemos que a própria Bíblia diz que aqueles que não acreditam não agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando os filhos de Belial olharam para Saul, não acompanharam Saul, não lhe trouxeram presentes reconhecendo a sua lealdade, antes deixaram Saul voltar sozinho para a sua casa. Mas, pastor, o que eles diziam para Saul, o que eles falaram para Saul, Saul se fez como surdo. Tem hora que nós precisamos se fingir de surdo, tem hora que nós precisamos fingir que não escuta. Por quê, pastor? Porque pela face da terra hoje existe aqueles que são tocados por Deus, mas existe aqueles que são tocados por Satanás. Existe aqueles que são usados por Deus, mas existe os filhos de Belial. Os filhos de Belial andam falando, andam mentindo, andam caluniando, andam desacreditando, andam desobedecendo, mas o fim deles não é um fim promissor. Pastor, Saul, como ele era um jovem humilde, Saul, como era um jovem que temia ao Senhor, ele não deu ouvido aos que os filhos de Belial falavam. Ele se fingiu de surdo, pastor. Quando eu vejo outro ponto interessante na vida de Saul, características boas na vida de Saul. Saul, ele tinha um relacionamento com Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, nós vemos que Saul, ele foi um homem transformado, pastor, possuído e usado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos o relacionamento que Saul tinha com Deus, ele teve o privilégio de quê, pastor? De desfrutar a intimidade de Deus, a intimidade com o Senhor. Ele sabia o que era poder de Deus na sua vida. Ele tinha intimidade com o sagrado, mas ele obedecia. Ele obedecia. Tanto é que no capítulo 10, versículo 20, versículo 2, ali nós vemos que depois que Saul encontrou Samuel, Samuel deu uma ordem para ele: olha, partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, aos quais te dirão: acharam-se a jumenta que foste buscar, e eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrará 3 homens, pastor. Mas a primeira pessoa que ele ia encontrar eram pessoas que estavam na sepultura, eram pessoas que estavam na catatumba, eram pessoas que viviam de sepulcro. Quantas vezes tem pessoas hoje que não acreditam no teu chamado, porque não anda, eles param no passado, param no sepulcro, param lá no cadáver, param lá nas coisas mortas, param espiritualmente e vivem mortos espiritualmente. E quando você diz: Deus falou comigo, Deus falou contigo, eles dizem: não, teu pai está preocupado, teu pai está desesperado, não vai atrás desse chamado, não vai atrás dessa promessa, não, volta para cá.
continuou. Versículo 3 diz: quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens, vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos ao outro, e 3 bolos de pão também, e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás, e te darão 2 pães que tomarás a sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrará um rancho de profeta, e desce o alto, e traze diante de ti saltérios e tambores, flautas, harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudará em outro homem. Ei, pastor, quem é que tu está encontrando no caminho? Quem é que tu está encontrando no caminho? Quantas vezes você tem trocado aqueles que carregam pão, aqueles que carregam o sacrifício, aqueles que carregam o vinho da alegria, por pessoas que não carregam nada, só blasfemam, só falam mal, mas essas são as tuas companhias. Samuel falou para Saul: Saul, se tu encontrar esse tipo de gente pelo caminho, não para, não anda com quem vai na sepultura, mas se tu encontrar quem carrega pão, vai com eles. Se tu encontrar quem carrega vinho, vai com eles. Se tu encontrar quem carrega cabrito, sacrifício, vai com eles, porque eles te carregarão para a casa do Senhor, eles te levarão para a tenda, eles te levarão para o rancho do profeta, e ali no rancho o Espírito do Senhor vai se apossar da tua vida, vai te transformar em um outro homem, e você vai profetizar. Pastor, quantas pessoas nesses últimos dias estão indo para outros caminhos, estão indo para outras localidades, menos para a casa do Senhor, menos para onde há pão, menos para onde há sacrifício, menos para onde há verdadeira alegria. Então ainda é capaz de dizer: mas o problema é a igreja, o problema é o obreiro, o problema é a pregação. Não, querido, o problema é com quem você está andando, o problema é para onde você está andando, o problema é qual é a intenção, qual é o teu objetivo, qual é a tua direção, porque chamada você tem, escolhido por Deus você é. Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz: eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e te di as nações para o profeta. Aleluia! Pastor, quando nós olhamos as qualidades boas de Saul, nós também podemos ver que esse Saul, ele foi um homem que destruiu a sua vida com as próprias mãos. Saul, ele tinha tudo para triunfar. Saul, ele tinha unção de Deus. Saul, ele tinha o apoio do povo. Deus era com ele. 1 Samuel capítulo 10 versículo 7. Ali nós encontramos que Saul, a presença do Senhor estava com ele. Saul, ele era líder, tinha carisma, mas Saul terminou a sua vida em tragédia. E aí que nós começamos a aprender com a vida de Saul, pastor, para não cometermos os mesmos erros. Saul, ele começou bem, mas ele fez opções erradas. No auge da sua caminhada, no auge da sua carreira, nós vemos que ele não escutou conselhos, ele endureceu o seu coração. Pastor, a Bíblia diz que Saul, ele perdeu a comunhão com Deus, ele buscava mais a face de Deus. Não, ele não buscava mais, pastor, ele não buscava a face de Deus mais na crise. Pastor, sempre aqui agora na hora da crise, quando ele orava, ele tentava
ele tinha medo das consequências, mas não parava de pecar. De queda em queda, foi descendo a um profundo abismo. Quando falamos de Saul, ele fez uma série de manobras erradas na sua vida, na estrada da sua vida. E ali, quando ele chegava numa encruzilhada, sempre tomava a direção errada. Em vez de se arrepender quando errava, ele começava a justificar-se. Em vez de se arrepender quando era corrigido, ele começava a justificar-se. Vejamos quais foram essas manobras erradas na vida de Saul. A primeira manobra errada foi aqui, a impaciência. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, nós vemos que havia vários passos dados rumo à impaciência. Saul, depois que ele subiu ao poder, depois que ele foi ungido, depois que ele viu que ele estava abençoado, ele não conseguiu ser humilde mais. Agora ele começou a não confiar mais em Deus, a não acreditar mais em Deus, a não depender mais de Deus, e ele também começou a ser impaciente na batalha, pastor, contra os filisteus. Samuel, ele se ausentou e deixou ordem para Saul ali, para ele esperar Samuel para vir ali sacrificar, para que Saul pudesse ir à batalha. Porém, pastor, era para esperar 7 dias para fazer o sacrifício. 1 Samuel 13, versículo 5, nós vemos os filisteus, eles eram 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão. Passou o primeiro dia, Samuel não veio, mas Samuel falou para o Saul: espera que eu vou vir, espera que são só 7 dias. Mas passou o primeiro dia, Samuel não chegava. Passou o segundo, passou o terceiro, e nada de Samuel. Todos estavam ficando nervosos, pastor. Os capitães da tropa vinham dizer a toda hora que o moral dos soldados estava baixando. Olha só, Saul, os soldados estão começando a duvidar, os soldados estão começando a desacreditar na vitória, os soldados estão começando a se desmotivar, pastor. E Samuel nada de aparecer. Será que Saul não podia tomar nenhuma providência? Sim, ele podia, ele era rei, mas ele deveria esperar, porque a ordem do Senhor foi esperar. Os homens de Israel, a Bíblia diz, que ficaram em apuros e se esconderam nas cavernas. No segundo, terceiro, quarto, quinto dia, o inimigo achava-se ali perto, a tensão tomava conta do arraial. No sexto dia, alguns dos homens começaram a abandonar Saul, pastor, voltando para sua casa. Saul estava nervoso. Saul, quem sabe, perguntava: onde está Samuel? Que ele não vem. Saul ficou impaciente, resolveu fazer alguma coisa. Mas por que Saul resolve fazer? Se Samuel falou espera, se Samuel falou confia, se Samuel falou é Deus que vai dar o plano, é Deus que vai dar a estratégia, é Deus que vai dar a vitória. Porém, Saul começou a olhar para que os homens falavam, para que os soldados falavam, para que as pessoas falavam, e não olhava para o que Deus falava. E no sétimo dia, ao raiar do dia, outros soldados foram embora. Saul então não aguentou esperar mais e disse: Saul não aguentou. Mas era 7 dias, pastor. Pois é, no sétimo dia, nós vemos Saul no sétimo dia, no último dia. Faltava só mais um dia para Saul, mas ele não conseguiu esperar esse último dia. E no último dia, Saul não aguentou esperar mais e disse: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto.
Quando estava Saul terminando, chegou Samuel e Saul tentou dar as suas desculpas. Lá no capítulo 13, versículos 5 ao 14, ali nós vemos Samuel chegando, Saul agora dando suas desculpas, se justificando. Saul falando para Samuel: Samuel, o povo ia se espalhando. Samuel, você não via mais. O inimigo ia se armando. Precisava urgentemente de uma bênção a qualquer custo. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Mas Samuel repreendeu Saul e chamou-o de tolo. Quando nós olhamos a Bíblia dizendo que Saul não soube esperar, capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 13, a Bíblia diz bem assim, ó: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, nesse sétimo dia, agora nesse último dia, agora no finalzinho da prova, no finalzinho do dia, no finalzinho do teste, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quantas vezes nós perdemos a nossa bênção no último dia? Quantas vezes nós perdemos a nossa bênção no 39º dia da nossa consagração, da nossa prova? Por que Saul não esperou? Pastor, mas eu vejo aqui que Saul, ele começou a dar ouvido para o que o povo dizia. Mas o que o povo dizia, pastor? Capítulo 13, versículo 11 e 12 diz: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Versículo 12 ainda diz: eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-lhe a oferecer holocausto. Primeiro risco: o povo se espalhava de mim. Meus queridos irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, que ovelha obediente não se espalha. Povo que serve ao Senhor e confia na palavra do Senhor não anda espalhado por aí como folha seca, não. Mas quem é esse povo, pastor, que o Saul está dizendo que estava se espalhando, que estava voltando? Se lembra lá no livro de Juízes, quando a palavra do Senhor veio ali a Gideão, que tinha 32.000 ali? Deus fala para Gideão: Gideão, tem 32.000 aí, tem gente demais. Avisa os covardes e os medrosos para voltar. Agora Saul não consegue enxergar que quem estava voltando era covarde, que quem estava voltando era medrosos. Quem é que estava voltando ali, pastor? Se nós olhar no capítulo 10, versículo 26, nós vamos ver que eram os filhos de Belial, eram aqueles que nunca andaram do lado de Saul, eram aqueles que nunca acreditaram no chamado de Saul, eram aqueles que nunca estavam leal ao povo de Israel. Mas Saul estava com medo de ficar sozinho. Saul deixou de confiar em Deus para confiar em filho de Belial, em pessoas que nunca tiveram compromisso com o povo de Israel, e muito menos com quem Deus coloca na frente do povo para liderar. Saul, em vez de continuar
dias, Saul, eu vou voltar 7 dias, no 7º dia nós vamos fazer um sacrifício, e Deus vai dar resposta. Não, Saul começou a olhar, tem gente saindo, tem gente saindo, tem gente saindo, meu Deus, tem gente saindo, e Deus nada, e Deus não fala, e Samuel não chega, e Samuel não volta. E Saul começou a tomar uma decisão, a decisão que não cabia a ele tomar. Saul prepara o holocausto, coisa que não era para ele fazer, ele não era sacerdote, mas ele quer fazer. E a Bíblia diz aqui, no versículo 12, que ele se forçou a fazer. Eu forcei-me a fazer, ofereci holocausto. Mas há um grande detalhe aqui nesse versículo, no versículo 12, que ele diz assim: eu forcei-me a oferecer holocausto, porém eu não orei ainda. Eu estou esperando você para orar. O sacrifício eu já fiz, mas a oração eu não gosto. Tem gente que não gosta de orar, quer pregar, mas não gosta de orar, quer fazer missão, mas não gosta de orar, quer cantar, mas não gosta de orar, quer até opinar nas coisas de Deus, mas não gosta de orar. Saul também era assim, pastor. Saul, ele começou a ser insubmisso, pastor. Ele falou assim: eu forcei-me a fazer, porque o povo precisava ver alguém diante do altar, alguém sacrificando, alguém fazendo alguma coisa. Porém a Bíblia diz: aquele que milita e não milita ali certo, não adianta militar para o Senhor. Agora eu vejo Saul, pastor, oferecendo sacrifício, preparando o holocausto, mas não orando. E ele fala para Samuel, ali no capítulo 13, versículo 12: ainda a face do Senhor não orei. Não orei. A impaciência, ela é uma confissão de que não acreditamos que Deus se acha no controle de tudo. Quando não acreditamos, não adianta nem sacrifício. Não adianta nem sacrifício. Tem pessoas que fazem sacrifício, mas não ora. Não adianta você mostrar para os outros que está fazendo alguma coisa, mas não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não tem vida de preparação e santificação. Não adianta. Às vezes somos tentados a agir por nós mesmos, ainda que o sinal de Deus esteja vermelho para nós. Aí vem Satanás dizendo para você como foi falar para Jesus: mas se tu é filho de Deus, por que tu está assim nessa situação? Por que tu está assim nessa situação? A segunda manobra errada que Saul fez foi um juramento insensato. Meus amados irmãos, presta atenção. Existe hoje no meio da humanidade pessoas que juram, pessoas que prometem, pessoas que falam e não cumprem. E eu vejo aqui Saul sem comunhão com Deus, sem vida de oração agora, confiando em si mesmo, confiando no seu status, confiando na sua posição, no seu dinheiro, não sabendo que naquele lugar foi Deus que o colocou. Mas agora Deus não faz mais parte da vida de Saul. Saul, em plena guerra, ele sacrifica os seus soldados ali com fome, seus soldados ali fracos, e Saul ali faz um juramento nécio, lá em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, ele diz que ninguém come sem antes
essa guerra. Mas só que ele não sabia que o seu filho não estava ali quando ele fez esse juramento. O seu filho, não sabendo desse voto, seu filho chamado Jonatas, não sabendo desse voto, agora ele vem e ele come mel, e ele recobre as suas forças. Mas o seu pai acha que ele deveria morrer, porque ele fez um voto de tolo. Se não fosse a intervenção dos soldados e do povo, Saul teria matado seu próprio filho. E eu acho interessante, meus amados irmãos, que nesses últimos dias há pais que criam leis tão rígidas para seus filhos, que eles ficam sufocados. Saul se achava o dono da vida das pessoas, e o poder havia subido para a cabeça, e ele começou a agir insensatamente, e as suas decisões começaram a afetar os seus filhos. Os seus erros começaram a afetar os seus filhos. A sua falta de comunhão com Deus começou a afetar os seus filhos. A sua falta de compromisso com Deus começou a afetar os seus filhos. E se não fosse a intervenção ali, Saul teria matado, sacrificado seu próprio filho, tolamente. Eu não estou dizendo que não é para você não parar de ensinar o teu filho os caminhos do Senhor, como tem pessoas que estão dizendo nos últimos dias, que os seus filhos estão sufocados, tem que deixar eles livres, deixa livre, para você vai ver onde eles vão parar. No céu eles não vão entrar, porque a Bíblia diz que é para ensinar o menino no caminho em que deve andar, para que quando crescer, eles não se desviarão dele. Pastor, cadê a juventude? A juventude está saindo hoje pela face da terra, menos para a casa do Senhor. Onde estão os filhos nesses últimos dias? Onde é que estamos errando? Eu pergunto, Saul fez certo? Não. Mas por que Saul errou? Porque Saul deixou de orar, Saul deixou a comunhão com Deus, Saul começou a confiar em si mesmo, Saul começou a tomar decisões sozinho, Saul começou a andar sozinho, Saul começou a ignorar os conselhos de Samuel. A terceira manobra de Saul, pastor, terceira manobra errada de Saul, foi a obediência parcial. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, ali nós vemos a palavra do Senhor dizendo que Saul, ele não seguiu a Deus, nem executou a sua palavra. Saul, ele poupou Agag, ali, pastor, e o melhor dos rebanhos, obedeceu parcialmente. Depois Saul mentiu, dizendo que tinha executado a ordem de Deus. Ele tentou racionalizar, em vez de se curvar, ele buscou meios para se justificar. Quer ver o que a Bíblia diz? Capítulo 15, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz ali. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelha é entre os meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Samuel chega a Saul e fala para ele bem assim: estou ouvindo barulho diferente, estou ouvindo barulho de gato, estou ouvindo barulho de ovelha.
fez o que Deus mandou fazer, Saul. Deus mandou ir lá e matar tudo. Deus mandou matar ovelha, Deus mandou matar gado, Deus mandou matar rei, Deus mandou matar as mulheres, Deus mandou matar tudo. Você obedeceu? A terceira manobra errada de Saul foi a obediência parcial. Quantas pessoas nesses últimos dias querem servir a Deus obedecendo parcialmente? Quer servir a Deus, mas continua bebendo, continua se prostituindo, continua se tatuando, continua botando brinco, continua usando roupa escandalosa, continua falando besteira, mentindo, caluniando. Estão servindo a Deus parcialmente. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui dizendo para Saul, e ele tentou racionalizar, o povo perdoou, o povo quis, o povo decidiu, o povo queria. Se não fazer como o povo quer, o povo vai deixar nós. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e querida irmã, obedeça a Deus, mas não obedeça parcialmente, porque é perda de tempo. Não obedeça a Deus parcialmente, porque Deus não se agrada. Em vez de se curvar, ele buscou meios para justificar o seu erro. Saul deu desculpas infundadas, disse que desobedeceu a ordem de Deus para fazer sacrifícios a Deus. Deus não aceita culto associado à desobediência. Não adianta. Se você não quer obedecer a Deus, não vai adiantar você ir na igreja, não vai adiantar você cantar, não vai adiantar você usar saia, não vai adiantar você seguir o pastor, não vai adiantar fazer nada. Deus quer obediência. Quando eu vejo a palavra do Senhor, Saul, ele queria obedecer do seu jeito, do seu modo. Mas para nós entrar no céu, meu querido irmão, minha querida irmã e amado ouvinte, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. É Ele que deu a palavra, é Ele que deu o mandamento, é Ele que dita as regras, é Ele que nos molda. Samuel diz a Saul que Deus quer obediência. Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Ele não quer sacrifício, mas obediência. Samuel diz a Saul: a sua rebelião como feitiçaria e a sua obstinação como idolatria. Não obedecer a Deus, meus amados irmãos, é rebeldia, é ocultismo. E não obedecer é como se fosse idolatria. Então Saul usa a máscara de uma confissão fingida, sem arrependimento. Saul tenta se confessar ali, mas uma confissão fingida, uma confissão sem arrependimento. E nós vemos no versículo 24 do capítulo 15, Saul dizendo: pequei, honra-me porém agora diante dos anciões. Saul não estava preocupado em receber o perdão e muito menos ser perdoado. Saul estava preocupado era com a sua aparência. Me defenda agora, eu pequei, eu preciso que tu vai lá e dá a tua palavra como que se eu fosse uma pessoa certa. Ele estava preocupado era com a sua posição. Quantas pessoas hoje estão preocupadas com a sua posição? Estão preocupados com o seu status. Para as pessoas se mostram arrependidas, mas para Deus ainda não mudou o seu comportamento. Samuel se afasta de Saul, e este não mais o procura. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo. Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem os filhos de Deus com os filhos de Belial? E agora nós vemos Saul não procurar mais Samuel. Saul não quer mais ouvir a palavra de Deus.
pessoas hoje, em vez de procurar o caminho do arrependimento, em vez de procurar o caminho da humilhação, eles preferem o caminho da fuga, andam por aí fazendo um monte de coisa errada, e muitas das vezes é Deus que é o culpado. Saul agia do mesmo jeito, porém Samuel não procurou mais Saul. Saul também não se interessou mais em procurar Samuel. Mas houve a quarta manobra, e essa quarta manobra foi perigosa, pastor. A quarta manobra errada foi consultar um monumento, foi construir um monumento para si. Quando nós vemos que a pessoa agora, ela não tem mais Deus, ela não tem mais temor a Deus. Agora no capítulo 15, versículo 12, nós vemos Saul, ele faz exatamente o contrário do que Davi fez, pastor. O grande sonho de Davi era construir um templo para Deus. O grande sonho de Saul era construir um monumento ao seu próprio nome. Pastor, quais são os monumentos que você está construindo nesses últimos dias? Você está mais preocupado em pregar o teu nome, está mais preocupado em falar de você, está mais preocupado em falar do que você faz, do que você é, do que você tem, do que das suas posses. Eu quero dizer para você, Saul começou a construir monumento para ele. Pastor, são aqui a sua própria pessoa, são para atender os seus próprios desejos. Tudo que Saul fazia agora não era para Deus, era para si. Tudo que Saul construía agora não era dedicado a Deus, era dedicado a si. Pastor, quando eu vejo aqui Saul, ele começou a construir um monumento para si. Saul começou a buscar glória para si. Eu pergunto para você, você está buscando a glória de Deus ou a glória de seu próprio nome? Foi um erro, uma manobra errada que Saul fez. Foi ele começar a querer engrandecer a si mesmo. Foi ele começar a querer colocar ele na posição aonde não era para estar ele, e sim o Deus dele. Mas ele não tinha mais a presença do Senhor. Ele não era mais aquele jovem obediente. Ele não era mais aquele jovem que tinha temor a Deus, que profetizava, aquele jovem que adorava, aquele jovem que se escondia entre as bagagens. Não, agora ele é o rei. Quando eu vejo a quinta manobra errada de Saul, foi o ciúme doentio. Saul tinha ciúme. Saul tinha um ciúme doentio. Mas quando ele era humilde, ele não tinha ciúme. Mas o que levou Saul a ter ciúme? A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 a 17, nós vemos ali que a música, uma música de sucesso em Israel, infernizou a vida de Saul. A música era cantada pelas meninas, a música era assobiada pelos soldados, as mulheres entoavam essa música. Que resultado isso provocou a Saul? E que música é essa, pastor? Capítulo 18, versículo 7, a Bíblia diz que as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isso não soava bem ao ouvido de Saul. Isso provocou ódio. Primeira consequência que provocou no coração de Saul foi ódio. Capítulo 18, versículo 8 e 9. O ódio é um fogo destruidor. O ódio é uma porta aberta à ação do diabo. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, ali nós encontramos. Saul, quando começou a ver que Davi se destacava, que Davi ele tinha influência,
espírito maligno se apossou dele. E quando nós vemos Saul aqui, a vida dele começou agora a ser não mais controlada por Deus, mas a vida de Saul agora começou a ser controlada por um espírito maligno. Seu coração tornou um poço de ódio. Não dava de conversar mais com Saul. Não dava de parar mais para falar com Saul. Saul estava com rancor, estava com ódio, estava com ciúme. A terceira coisa que acontecia através desse ciúme doentio na vida de Saul foi que, em vez de se arrepender, ele se endureceu. Saul sabia que ele não tinha mais a presença do Senhor. Saul sabia que Davi tinha a presença do Senhor. Saul sabia que Davi, ele tinha algo que ele já tinha e perdeu. Pastor, quando Davi era trazido para o palácio, Saul estava perturbado. Saul ali ouvia o louvor de Davi. Davi tocava, Saul sentia paz. Porém, quando Davi virava as costas para sair, Saul pegava uma lança e tentava matar ele pelas costas. Quantas pessoas precisam da oração? Quantas pessoas precisam da tua bênção? Mas quando tu vira as costas, a lança do ciúme, a lança da morte está direcionada contra a tua vida. Você que tem ali o chamado de Deus, e o inimigo, os filhos de Belial, eles não gostam de você, eles te odeiam, mas eles precisam da tua oração, eles precisam do teu Deus, eles precisam da bênção que está sobre a tua vida. E a quinta manobra errada foi o ciúme doentio. Ele queria matar Davi não porque era mau, mas porque Davi era bom. O ciúme de Saul era porque Davi era bom. Ele preferia matar Davi do que imitá-lo. Seria tão fácil imitar. Não, mas eu quero destruir a vida dele. Saul atirou a lança no ungido de Deus para matá-lo. Quantas lanças estão sendo atiradas nesses últimos dias contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor integralmente, contra aqueles que estão falando a verdade, pregando a verdade integralmente. Saul tentou matar, usando armadilha, usando astúcia, pelas mãos dos filisteus, usando um casamento da sua filha. Saul perseguiu Davi de uma forma aberta e incansável. Todo o povo de Israel sabia que Saul queria ver Davi morto. Quem sabe nesses últimos dias existem pessoas que já declararam que quer ver A, B e C morto, que quer ver fulano de tal, que quer ver esse trabalho fechado, que quer ver aquele obreiro parado, que quer ver aquela irmã parada, aquele outro desviado. Porém, isso é a atitude de Saul, invejoso e ciumento, aonde Satanás tem dominado o coração dele. Pastor, Saul, como louco, ele matou 85 sacerdotes na cidade inteira de Nob. Saul, antes, quando tinha Deus, ele profetizava, ele ia à casa em Betel, ele entrava na tenda onde estavam os profetas. Agora Saul não tem mais Deus no coração. Agora Saul mata, agora Saul joga lança, agora Saul procura para matar. E só aqui na contabilidade de Saul, em 1 Samuel capítulo 22, 18 a 19, tem contabilizado 85 sacerdotes que Saul matou. E tem gente que gosta de matar sacerdote. Tem gente que gosta de falar de homens e mulheres de Deus hoje, nesses últimos dias. Não se arrepende dos seus pecados, não sai do charco de lodo, mas quer falar de quem está falando a verdade, quem está pregando a verdade. Porém, mesmo diante de tantas atrocidades, o ciúme de Saul não passou. Ele buscou matar Davi todos os dias. Levantava-se
levantasse de manhã, quem sabe pensando, eu tenho que matar Davi. Sentava na mesa, a conversa que tinha na mesa, quem sabe, eu tenho que matar Davi. Se encontrava na rua com alguém, a conversa era, eu tenho que matar Davi. Se reunia numa festa, a conversa era a morte de Davi. Precisamos matar Davi. O Davi tem que sair de circulação. Davi precisa sair. Quando eu olho para Davi, algo me perturba. Ele buscou matar Davi todos os dias. Está lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 14. A Bíblia diz ali que Saul não se arrependeu dos seus pecados. A sexta manobra errada que Saul fez foi consultar uma feiticeira. Meus queridos irmãos, 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Saul não buscou a Deus através do profeta Samuel em vida. Agora quer buscar Samuel morto pela feiticeira. Tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Mas essa feitiçaria que está aí pela face da terra, através das redes sociais, pessoas que você nem conhece o caráter, não sabe nem de onde saiu, nem para onde está indo. Pessoas que andam de casa em casa hoje, fazendo revelações mentirosas, arrebatando pessoas através de revelações mentirosas. Mas nesses vocês acreditam? Esses são homens de Deus. Aqueles que pregam a verdade não é acreditado. Saul fez assim também, e foi uma manobra errada. Saul não buscou Samuel quando ele estava vivo. Agora Saul torna-se um homem incoerente. Ele busca o que ele mesmo combateu, pois havia desenterrado os necromantes. Pastor, Saul, ele tinha prometido acabar com a feitiçaria, mas isso quando ele temia a Deus. E agora que está fora dos caminhos do Senhor, agora que não tem mais a presença do Senhor, agora Saul, ele vai lá na feiticeira, ele vai consultar a feiticeira, ele vai querer ouvir a voz de Samuel pela boca da feiticeira. Não adianta, meu amado irmão, a voz do Senhor só vem da boca do Senhor, a palavra do Senhor só vem da palavra do Senhor. Feiticeira nenhuma vai conseguir. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, ela está distorcida. Toda vez que Satanás usa a palavra de Deus, ele usa a palavra distorcida. Você pode conferir na Bíblia. E Saul torna-se tolo, desorientado, crédulo, massa de manobra nas mãos dos inimigos. Até a feiticeira começa ali agora a zombar dele. Até a feiticeira começa agora a falar para ele. Mas ele não tinha mais a presença do Senhor. Sétima manobra errada, pastor, e a última. Olha só, meus amados irmãos, o que nós devemos aprender com a não fazer através da vida de Saul. A sétima manobra errada foi o suicídio. Hoje nós encontramos pessoas pela face da terra que em vez de buscar a Deus, eles não querem buscar a Deus, eles não querem. É mais fácil se suicidar. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4 e 5, nós vemos a Bíblia dizendo que Saul cai nos próprios laços do seu pecado. Saul cai nos próprios laços do seu pecado. Capítulo 31, versículo 4 e 5, o que a Bíblia diz ali? Olha só. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esse circunciso e me atravesse, escarnem de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Se Saul tivesse obedecido a Deus, Saul não teria passado por essa vergonha
Saul não teria passado por essa humilhação. Saul não teria caído na mão dos inimigos. Quando eu vejo o Provérbio capítulo 29, versículo 1, a Bíblia diz bem assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A Bíblia diz que Deus matou Saul porque ele consultou uma necromante. Mas Saul tirou a sua própria vida, visto que se atirou sobre a sua espada. Nem o seu pajem queria matar ele. Ele falou para o seu pajem: olha, pega a sua espada e me mata, porque eu não quero cair na mão dos inimigos. Eles vão me humilhar, eles vão cortar minha cabeça, vão me pendurar por aí, eu vou ser motivo de deboche. O seu pajem falou: não, eu temo, você é meu rei, eu não posso te matar. Então, quando Saul viu que o seu pajem não ia lhe tirar a vida, ele mesmo pega a sua espada, ele mesmo se joga por cima da sua espada, ele mesmo se mata, pastor. Aí eu vejo o mau testemunho desse rei, o mau testemunho desse Saul, que quando ele se joga em cima da sua espada, o versículo em diante diz que o seu pajem fez o mesmo. Versículo 5 do capítulo 31 de 1 Samuel: vendo pois o seu pajem as armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Uma pessoa fora dos caminhos do Senhor, ela nunca vai trazer bom testemunho. Ela sempre vai ser má influência para as pessoas que estão perto dela. Ela sempre vai levar a correr perigo as pessoas que estão perto dela. Agora eu vejo, pastor, Saul tirou a sua própria vida. Seu fim foi trágico porque ele jamais se dispôs a arrepender-se. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quem não se arrepende, aonde vai parar? Pastor, em vez de voltar-se para Deus, Saul sempre fez manobras para afastar-se cada vez mais de Deus. Quero falar para você que está ouvindo esse estudo nesta noite. Eu não sei onde é que vai chegar esse vídeo, essa live, mas eu quero dizer para você: se você é uma pessoa que vive de manobra para fugir da presença de Deus, para fugir de se arrepender dos seus pecados, não faz mais isso não. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus antes que seja tarde demais. Não faça que nem Saul. O que distinguiu Saul do seu sucessor Davi foi o pecado. Ambos pecaram contra Deus, mas a diferença é, pastor, que Davi, quando foi confrontado, ele arrependeu-se. Saul, quando foi confrontado, ele tornou-se mais endurecido. Saul pensava na sua própria glória, Davi pensava na glória de Deus. Quem sabe essa palavra está sendo dura para você nesta noite, mas faça que nem Davi. Ao ser confrontado com a verdade, ao ser confrontado com a palavra, arrependa-se dos seus maus caminhos. Ei, volte-se para Deus. Ei, levanta a tua mão aí aonde você está, peça perdão para Deus aonde você está. O Senhor te recebe de volta, o Senhor troca as tuas vestes, o Senhor te dá sandálias novas, o Senhor te volta a dar aliança. Não faça que nem Saul, fica aí cometendo manobras erradas para fugir da presença do Senhor, para se justificar. Se não, faça que nem Davi. Davi, ele se arrependia. Davi, ele pedia perdão. Davi, ele se jogava aos pés do Senhor. Oh, que nesta noite, que neste vídeo, através deste vídeo, você possa estar sendo tocado pela palavra do Senhor. A palavra do
Senhor possa ir ao teu encontro neste momento, e você possa dizer: Deus, eu não quero mais viver fugindo, eu não quero mais fugir, eu não quero mais justificar, eu quero ser justificado, eu não quero mais chorar, eu não quero mais miséria, eu não quero mais tristeza, eu quero que tu me renova, eu quero que tu me levanta, eu quero que tu me transforma, eu quero que tu me faça como um coração de Davi, um coração segundo a ti, Pai querido. Nós queremos orar nessa noite. Você que está aí na tua casa, você que está aí do outro lado desse vídeo, você que está aí acompanhando esse estudo, quem sabe sentado aí no teu sofá, na sala, junto com a tua família, você que está aí trabalhando, está com o teu fone de ouvido, eu quero dizer para você: Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na tua vida, e através desse propósito, não adianta você se esconder entre a bagagem, não adianta você dizer que é o menor, não adianta você dizer. Deus te escolheu já desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe, Deus já tem te escolhido. Deus já tem separado o céu para você. Mas aí eu pergunto: por que você está vivendo essa vida de tristeza? Por que você ainda está vivendo acorrentado por Satanás, nos vícios, nas drogas? Por que a tua família ainda não consegue se restaurar? Eu quero dizer para você: porque falta a presença do Senhor na tua vida. Falta a presença do Senhor na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tu não vai precisar fugir mais. Tu não vai precisar consultar mais feiticeiros. Tu não vai mais ser enganados. Tu não vai mais viver parcialmente, mas você vai viver uma vida feliz, em paz por inteiro. Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Aceita Jesus e você vai ver a mudança na tua vida. Está doente? Deus pode operar milagre na tua casa, na tua saúde, aí no leito de hospital onde você está. A medicina pode ter te desenganado, mas Deus, Ele sabe. A vitória está na mão dEle, e nós queremos orar. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença nesta noite, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nós nos alimentamos, Deus. Nós ouvimos a tua voz, já sentimos o teu toque, já sentimos tu falar conosco, Pai, daquilo que nós não devemos fazer, Pai, e daquilo que nós devemos fazer. O efeito que é a tua presença na nossa vida, Pai querido, e a desgraça que é quando nós não temos a tua presença. Deus, aonde estiver uma alma, Senhor, pela face da terra, necessitada de paz, Senhor, necessitada de um milagre, necessitada de uma restauração, necessitada, Senhor, de uma transformação, Pai, que está de mão levantada nesse momento, crendo na tua palavra, Senhor, aí junto com as famílias, Deus querido, vai entrando, Senhor, vai entrando, Pai, entre as famílias, vai entrando nas casas, vai entrando nos lares, vai entrando nos hospitais, vai entrando, Senhor, nos corações deprimidos, aonde tem o espírito de morte. Não deixa que aconteça como aconteceu com Saul, não deixa, Senhor, mas que a tua palavra, a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia, a tua unção, Senhor, venha libertar, venha trazer guarida, venha trazer paz, venha libertar, Senhor, o oprimido. Espírito Santo de Deus, nós aprendemos
dá sabedoria para o teu povo, dá discernimento para a tua igreja, nesses últimos dias na face da terra, para que eles possam caminhar, Senhor, mas caminhar até o fim, começar com sucesso e terminar com sucesso, com a tua palavra, com submissão, com humildade, Senhor, atento à tua voz, atento aos teus conselhos, atento à tua direção, Senhor. Não nos deixa, Senhor, desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós possamos estar no centro da tua presença, no centro da tua vontade, no centro, Senhor, aprender a esperar e confiar em ti, confiando em ti, Senhor, o autor e consumador da nossa terra. Que nós possamos, Pai, confiar, Senhor, não desanimar pelo caminho, não parar pelo caminho, não mudar direções pelo caminho, mas que nós possamos seguir, Senhor, avante confiante, sabendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para terminar. Oh Deus querido, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, salva vidas, salva almas, liberta, Senhor, da cocaína, liberta, Senhor, da prostituição, liberta, Senhor, do espírito de mentira, liberta, Deus querido, liberta, Pai, para que eles possam ter um encontro contigo, ter a verdadeira paz, ter, Senhor, a comunhão, Pai querido, para quando eles abrirem as suas bocas, ali eles possam trazer paz às pessoas que vivem atribulado. Abençoa, Deus, a todos que estão assistindo esta live, a todos que estão assistindo este culto, a cada lar, a cada família, aqueles, Senhor, que são de outros países, que não entendem esta língua, mas o teu Espírito Santo venha tocar nos seus corações, e que eles possam ter o discernimento, que eles possam ter ali a palavra sendo tocada, o milagre possa ser acontecido nessas casas, mesmo que eles não entendam a nossa língua, Pai querido. Abençoa, Pai, nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém. Glória seja o nome do Senhor.